Neste momento em que se discute reforma tributária, entidades de defesa do meio ambiente querem incluir o tema na discussão. Defendem que, ao contrário do que acontece atualmente, maiores benefícios sejam concedidos aos setores que menos poluem. A reportagem é de André de Anocari. E se a reforma tributária incluísse o meio ambiente no projeto de reformulações econômicas? Para 12 entidades da sociedade civil, a possibilidade é tão necessária quanto viável. O grupo listou 12 propostas que complementam a mudança na tributação ao abarcar o ecossistema. O documento é chamado de Reforma Tributária Sustentável. Incluir a questão ambiental na reforma tributária é não só uma necessidade estratégica, mas é uma necessidade premente. O mundo está entrando já na economia de baixo carbono, ou seja, a emergência climática é uma realidade. Todos os grandes investidores já se deram conta disso, inclusive grandes fundos de investimento vêm retirando recursos de empreendimentos com alta intensidade de carbono e que nos próximos anos não vão conseguir fazer essa transição. Os países estão agora começando a fazer investimento pesado nisso. A União Europeia acabou de aprovar um plano bilionário para sair da crise, do coronavírus, da crise econômica, onde o principal eixo é a economia verde, é investir em empregos verdes, investir em novos empreendimentos com baixo carbono. Hoje, a Frente Parlamentar Ambientalista apresentou a reforma tributária sustentável na Câmara Federal. A proposta é pautada em 9 tópicos. Bom, essas propostas elas partem de um princípio básico, fundamental, que inclusive está na própria Constituição Federal Brasileira já desde 2003, que é a necessidade de se dar tratamento diferenciado, aos processos produtivos e aos produtos de acordo com o seu potencial poluidor. E esse tratamento diferenciado ele tem que ser dado também pela ordem econômica, ou seja, pelos incentivos econômicos. Então, essa engrenagem, como você falou bem, ela vai funcionar tanto melhor quanto menos incentivo houver para atividades econômicas poluidoras, emissoras de gases de efeito estufa, e mais incentivos houver para as atividades mais benéficas ao clima e ao meio ambiente, que poluem menos, que emitem menos poluição. Uma reforma tributária sustentável é uma reforma que permita ou obrigue que o nosso sistema tributário, que os nossos impostos, taxem mais aqueles produtos, aqueles serviços que onerem mais a sociedade do ponto de vista ambiental. E, pelo contrário, que possam dar benefícios, possam tirar a carga daqueles produtos que tragam mais benefícios, que diminuam a pegada ambiental, que tragam, digamos assim, um benefício líquido para a sociedade. A CUT defende que a reforma sustentável deve ocorrer visando a manutenção de empregos. A pandemia, apesar de ser uma triste realidade das nossas vidas, da vida das nossas famílias e para o mundo inteiro, ela vem colocar mais evidente algumas questões. Nós temos que discutir a nossa forma de produzir e a nossa forma de consumir. Para nós, esse é o principal elemento a ser debatido aqui. E isso significa também debater nessa reforma tributária. As isenções fiscais, da forma como são colocadas hoje, simplesmente para aumentar a produção e aumentar o consumo, são equivocadas, porque ela tem uma série de consequências. E o exemplo mais claro disso é a isenção, a grande isenção tributária que é dada para os agronegócios. Amanhã, a Frente Parlamentar discute a relação entre agrotóxicos e reforma tributária numa reunião virtual. Esse debate que vai acontecer amanhã pela Frente Parlamentar Ambientalista é muito importante e muito positivo. E vai colocar de uma forma bem positiva o debate. Várias das entidades que estão ali presentes dialogam conosco da Central Única dos Trabalhadores e nós temos consonância nesse tema. Dar incentivos fiscais àqueles que poluem ou àqueles que geram uma série de gastos para o Estado, inclusive, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de desmatamento e do ponto de vista de contaminação ambiental, é um tremendo equívoco, porque onera mais de uma vez o Estado brasileiro e onera aqueles que mais pagam impostos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.